Muito bom dia! E agora sim, feliz segunda-feira de 2024. Voltando oficialmente aos desafios de segunda-feira, nesse ano novo que vai ser o melhor ano da sua vida, com certeza absoluta, hein? Agora sim, o ano começou e essa é a primeira segunda-feira, dia útil por aqui mesmo. Eu não sei como que você tá aí, se você tá de férias, se tem recesso ainda, se já está voltando à vida normal hoje, se volta só daqui a algumas semanas, mas uma coisa eu tenho certeza: você não está na sua rotina nesse momento. Se você teve alguma rotina em 2023, hoje você não está nela mais. Ou toda a rotina foi para o espaço nas suas festas de final de ano, ou você está aí tentando recuperar o pouco que restou. Mas tudo bem. Final de ano é para isso mesmo, tá? Não dá para manter a rotina quando tem tanta coisa diferente, tantos eventos, muita gente viaja, muita gente tira férias, e é justamente por isso que eu separei essa aula justamente para hoje, porque o nosso tema é como estabelecer uma rotina. E eu tenho certeza absoluta que você precisa disso hoje mesmo ou nesses próximos dias. E se você quer ter ou voltar para a sua rotina antiga, depois de todo o turbilhão aí de eventos do final de ano, já curte o vídeo aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhum desafio e ter o ano mais produtivo da sua vida. Mas primeiro eu quero te contar aqui rapidinho sobre o benefício de ter uma rotina. Em um primeiro momento, eu sei que pode parecer uma coisa de gente chata, gente engessada, gente que não tem um dia com emoções, mas calma, porque não é bem assim. Eu não criei a minha rotina para me engessar. Nada do que tem no meu dia é chato ou é para fazer por obrigação. Eu coloquei coisas que eu acho ou eu aprendi a achar divertidas, que me ajudam a ter um dia melhor e, consequentemente, ter mais disposição e mais atenção para fazer o meu trabalho. Eu gosto e eu sinto muita vantagem em ter horários ali mais definidos para eu não ficar totalmente perdida. Tem algumas pessoas que gostam até de colocar horário para, assim, absolutamente tudo, cada 15 minutos está cronometrado. Mas você não precisa fazer assim necessariamente e eu não faço. Rotina para mim não é isso. Para algumas pessoas pode ser e funciona, mas se você acha que para você não funciona assim, não precisa ser assim. Rotina, para mim, é colocar algumas atividades importantes em momentos pré-definidos para me ajudar ali no planejamento da semana como um todo. Então, por exemplo, eu vou à academia de manhã, mas não necessariamente no horário certo. Às vezes eu vou 7h30, às vezes eu vou mais perto de 8, às vezes eu vou 8h30. Eu não engesso isso, porque se eu for engessar, tem que ser 7h30. Um dia que eu acordo um pouquinho mais tarde, eu já penso, já não acordei, então não vou. E aí eu perco aquele dia, sendo que, poxa, dava, né? Eu aprendi a ver que dava certo sim. E se eu for de manhã, então, ótimo, independente do horário. Mas eu não vou colocar esse horário, vou deixar só ali meio aproximado. E se eu não colocar essa determinação que eu vou de manhã, deixar ali para o dia solto, e aí solto mesmo, pode ser de 7 às 10 da noite, eu já sei que eu não vou. Eu vou me enrolar, eu vou me dar 1000 desculpas, eu não vou. Então eu deixei esse momento pré-definido, veja que não é um horário pré-definido, é um momento pré-definido para fazer essa atividade. E outras coisas que estão ali na minha rotina para vocês entenderem melhor. O passeio da orquestra, todos os dias 5 da tarde. E esse tem horário certo porque ela se acostumou com esse horário e ela já começa a me chamar, então não tem muito como fugir. Mas é o que eu fui vendo que prejudica menos o meu dia de trabalho também. E aí, além disso, todos os dias de manhã eu separo para fazer a minha atividade, que é a prioridade um ali do dia. E aí não tem um horário certo, eu só me comprometo a começar por ela, independente da hora que eu for começar, e, se possível, terminar antes do almoço. E aí também já aconteceu algumas vezes, poxa, não terminei, eu vou esticar o horário de almoço um pouquinho mais para frente. Não tem esses horários rígidos, eu não vou me fazer terminar uma tarefa até meio-dia, porque meio-dia eu tenho que almoçar. Se eu tenho um pouco dessa flexibilidade, e se você tem também, a gente vai dando essas esticadas. Eu determino, então, momentos. Além disso, nas segundas-feiras eu faço o script dessas aulas aqui que você está assistindo agora, e às quintas-feiras, por volta aí de 8h30 da manhã, eu gravo a aula, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. E eu precisei incluir isso aqui na minha semana, porque senão não ia fazer.
como era uma coisa diferente, uma atividade diferente, né? Essa coisa com os vídeos e produção de conteúdo, coisas que eu não tenho tanta habilidade assim, eu criei esses momentos pré-definidos para ficar mais fácil de fazer e não enrolar. E aí ia acabar não dando tempo. Ah, não deu tempo de fazer o vídeo. É só porque, como não é uma atividade que eu estou acostumada a fazer, eu ia enrolar porque ia ser difícil. Então, eu criei esses momentos porque eu me forço a fazer aquilo naquele dia, naquele momento. E esse é todo o benefício da rotina que eu quero trazer nessa aula de hoje. É por ter uma rotina que esse canal aqui existe e que eu consigo manter a página lá do Instagram também. E é por ter uma rotina que eu consigo fazer todas as atividades que eu quero e ainda sobrar tempo para concluir meus prazos com antecedência. Porque tendo uma rotina, eu consigo prever melhor onde que eu vou encaixar cada coisa e o que que dá tempo e o que que não dá. E aí isso reduz demais aquela frustração que eu sei que você já sentiu milhões de vezes, e eu já senti também, de querer incluir uma coisa no seu dia e você simplesmente não consegue. Simplesmente a coisa não vai. Você nem sabe por quê, mas você não fez. E agora, nesse inicinho de 2024, depois de te falar vários dos benefícios da rotina, eu sei que você quer uma também. E essa aula vai valer tanto para quem não tinha uma rotina direito e quer criar uma, quer começar 2024 com uma rotina, quanto também para quem quer adaptar, mudar a rotina que tinha antes. Então, eu mesma estou voltando das minhas miniférias hoje e eu já vou colocar essa aula em prática para restabelecer a minha rotina do ano passado, que obviamente está de pernas para o ar e está completamente bagunçada. A gente ficou um mês fora de São Paulo e vamos voltar agora, só agora, um mês depois. E a rotina, ela não volta assim automaticamente, 100% no mesmo dia. E mais do que isso, várias coisas que funcionavam no ano passado, às vezes agora não funcionam tão bem mais. E como o final de ano dá essa chacoalhada na gente, é muito bom fazer essa análise da rotina para você ver o que se mantém e o que dá para mudar. Aí o ponto principal também para estabelecer essa rotina realista é observar os seus dias, entender como que você funciona ao longo dos seus dias. Então, nessa semana, se você já voltou ao trabalho, você pode se dedicar a fazer essa observação, que eu vou falar aqui os passos dessa observação, e aí depois, na semana que vem, já com essas respostas, você cria a sua rotina que funciona. E aí, para fazer essa observação do seu dia, tem algumas perguntas, que é esse passo a passo que eu vou passar agora. E aí, a primeira é: qual que é o seu humor de cada momento? Gente, vai escrevendo ao longo dos dias. Você vai ver assim que apesar de que cada dia acontece alguma coisa nova, tem um padrão na nossa energia e na nossa empolgação ao longo dos dias, ao longo das horas dos dias. Por isso que tem que fazer esse exercício durante vários dias para achar esse padrão. Então, assim, mesmo em dias mais estressantes, eu produzo mais de manhã. E mesmo em dias bons e tranquilos e animados, eu ainda fico um pouco mais desanimada no início da tarde. E à noite, depois de umas 20h, eu aumento a minha energia de novo. E aí, com você, como que funciona? Essa resposta é muito importante porque não adianta nada você criar uma rotina com várias atividades num momento seu de desânimo. Então, para resolver isso aqui do meu lado, por exemplo, eu incluí a leitura nesse início da tarde, que é uma atividade que eu gosto, é útil para mim, mas não vai me exigir esforço. E aí, a segunda pergunta é: quando que tem espaço livre no seu dia? Quando exatamente? Anota aí cada momento que teve um buraco, sabe? Um buraco que você não fez nada. Um buraco que dava para assistir televisão, que você ficou mexendo no celular. Onde tiver buraco, mas calma, eu não vou encher seu dia com um monte de coisas, você ainda vai ter seu lazer, você vai entender. É só para anotar onde tem espaço. E às vezes entre reuniões, uma ou outra reunião, às vezes você vê que toda segunda e terça você tem uma reunião às 9 e outra às 10. Mas a das 9 sempre acaba meia hora antes. Sempre tem aquela meia horinha ali que você não sabe o que fazer. Anota esse buraco. Às vezes no final da manhã, às vezes deu 11 horas, as pessoas pararam de te mandar muita coisa, não tem mais muito o que fazer e você fica lá esperando o almoço. Então, cada momento que você vê que tem um espaço ali, você anota. Pode ser também, às vezes, você termina o café de manhã, e ainda falta meia hora para começar o trabalho. Então, anota essa meia hora. A gente vai pegando os buracos disponíveis. E você vai anotar também quando você não tem espaço livre. Quando que o seu dia é mais cheio, mais tumultuado.
No meu caso, foi fácil descobrir. O meu dia, ele fica muito mais cheio quando eu volto do passeio da orquestra. É tipo 6 horas. E como eu fico um tempo fora com ela ali, bem no finalzinho do dia, que é quando as pessoas da minha equipe estão me mandando o maior número de trabalhos ali para revisar, porque é o final do dia e, consequentemente, é o final do prazo deles. E aí eu vi que eu chegava do passeio, eu tinha assim 15, 20 e-mails com 30 coisas para olhar, várias coisas para revisar. E aí isso foi muito importante para eu ser realista na minha rotina, como você vai ser realista na sua também. Então vamos supor que eu quero incluir academia no meu dia. Eu tenho que achar onde tem espaço para isso. Se eu acho ali uma meia hora antes de começar o trabalho, perfeito, ótimo. Eu sei que essa atividade dentro da minha rotina tem muito mais chance de dar certo. Mas se eu não tenho essa informação, eu vou colocar em qualquer lugar que eu acho que é mais viável. E pode ser que eu vou pensar assim, não, eu já estou na rua na hora do passeio da orquestra, eu já vou só deixar ela em casa, já vou estar com a roupa da academia e já vou direto, muito melhor. Eu vou querer aproveitar achando que isso vai ser vantajoso, que isso vai otimizar meu tempo. Só que essa academia nunca ia dar certo. Eu ia faltar todos os dias. Todos os dias que eu deixasse ela aqui, eu ia ver que eu tenho 10, 15 e-mails não lidos e ia faltar porque tem muita coisa do trabalho para fazer. Então, conhecer esses momentos com espaços e sem espaços é essencial para montar uma rotina com as atividades que você quer, de uma forma que a gente se ajude que elas sejam feitas. E aí, a terceira pergunta vem de outra atividade aí para você fazer ao longo dessa semana, que é mapear tudo o que você faz. Tudo mesmo, tudo que você. Ah, eu faço esse tipo de trabalho, eu lavo a louça, eu arrumo a cama, eu rego as plantas, eu tenho que comprar tal coisa no supermercado cada dia tal. Anota tudo, 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 tudo. Porque agora a gente vai avaliar o que, que dá para cortar. É muito possível que você tenha uma atividade lá do ano passado que não faz mais sentido manter nesse momento. E às vezes ela nunca fez sentido e ela está lá te tomando tempo. Então, essa é uma pode ser assim, uma atividade do seu trabalho que pode ser otimizada para demorar menos tempo, ou pode ser delegada para alguém que tem mais espaço para isso ou sabe fazer mais rápido. Então, a gente vai ver o que, que dá para cortar do seu dia, ver o que, que é atividade inútil, ver o que está lá, mas que não faz sentido. Às vezes você quer incluir uma coisa que é prioritária a isso. Então, muita gente gasta muito tempo em atividades inúteis que não precisam ser feitas. E muita gente gasta muito tempo também em coisas que nem quer fazer. Acha que quis fazer, sei lá quanto tempo atrás e hoje não faz mais sentido. Então, qual que é o seu caso? Você vai monitorar nessa semana tudo que você faz, vai ver o que, que vai ser cortado. E aí, quando cortar, já inclui esse espacinho de tempo lá naquela categoria da pergunta 2, colocando como espaço de tempo livre. E aí, a quarta pergunta é avaliar o seu sono. Você dorme mais cedo ou mais tarde? Acorda cedo ou acorda tarde? Não é para mudar seus hábitos de sono se você não quiser, não é para radicalizar agora, nesse primeiro momento da criação da sua rotina. O importante é que é só ver como que o seu sono afeta a rotina que você quer criar. Porque não adianta nada falar que vai acordar mais cedo para fazer todas essas atividades se você dorme depois de meia-noite e nunca acordou mais cedo. E também não adianta colocar várias coisas para você fazer depois do seu trabalho se você dorme super cedo para acordar cedo. Essa sua rotina tem que ter relação com você. Então, a análise desses pontos com a resposta a essas perguntas vai te fazer ter a melhor rotina para a sua vida em 2024. Aí a melhor parte de ter uma rotina nesse ano é que você não precisa se preocupar a cada momento que a sua vida dá uma tumultuada ou quando você tira férias, porque quando você tem uma rotina sólida que funciona, é tudo bem sair dela um pouquinho, porque o importante é saber para onde voltar. E você vai saber, você vai ter mapeado exatamente qual o momento que você faz cada coisa e como é fácil voltar para isso, mesmo que em alguns momentos a gente realmente se perca e está tudo certo. Porque quando a gente sai dos eixos um pouquinho, e aí super normal, não preocupa. Você sabe para onde voltar, você sabe como voltar e você sabe quando voltar para cada uma das suas atividades. Então, faz esse exercício essa semana e me conta como que ficou a sua rotina. Feliz 2024!